Olá, alunos. Aqui é o professor Rafael. É, Bom dia a todos. Estamos aqui fazendo um vídeo para a gente se comunicar, né? A gente está nesse momento aí de resguardo, que é importante, a gente tem que preservar a saúde, mas a gente não pode deixar que nossos projetos, nossos sonhos, nossos estudos, né? Não podemos deixar que a vida dê continuidade. Então, a gente vai usando aqui as ferramentas aqui tecnológicas para a gente conseguir e se comunicando e tocando ali, né? O que a gente faria presencialmente, a gente vai tentar aqui, através aqui de um vídeo, né? De videoaulas, a gente retomar nossos estudos, certo? Eu quero dizer que eu estou com saudade, que eu, né, quero muito, quanto antes, estar de volta com vocês, para a gente poder, né, estudar presencialmente, é sempre melhor, mas vamos nos cuidar e vamos, né, esperar que esse momento, né, de aflição, de angústia de muitas pessoas, né, para todos nós, né, que ele passe, beleza? Dito isso, então, vamos começar a nossa aula aí, que vai falar sobre fluxos migratórios no espaço brasileiro, né? É um conteúdo que a gente já vinha trabalhando em sala de aula e a gente vai dar sequência, a gente vai fazer uma revisão de alguns assuntos que a gente viu e dar sequência em alguns outros assuntos dentro dessa temática, certo? Então aqui, ó, eu procurei dividir, né, o nosso conteúdo em vários tópicos, né, temas ali, em períodos importantes ali dentro desse processo de migração. A gente vai ter várias levas de migração que estão muito associadas a contextos históricos, a ciclos econômicos, e eu vou tentar também falar das consequências, né? Eu acho que é sempre importante a gente destacar quem foram os imigrantes que vieram para o nosso território, qual era o contexto histórico-econômico que estava acontecendo aqui, mas se a gente não fizer uma reflexão sobre as consequências dessas migrações no nosso território, a gente acaba fazendo uma leitura um pouco superficial. Então, a geografia, para tentar entender essa transformação do espaço, como ele vai se construir, a gente acaba fazendo uso de vários conhecimentos, de várias outras áreas. Então, a gente vai retomar alguns conhecimentos de história, vamos trabalhar alguns conhecimentos de sociologia, né, como se constrói a sociedade brasileira, certo? E fazendo, né, eu vou inclusive utilizar de um conteúdo artístico, inclusive, né? Então eu peguei alguns quadros, algumas representações artísticas, né, de pinturas, né, de pintores que pintaram, né, esses vários momentos históricos. Vamos fazer uma leitura de obra de arte e a partir dessas obras de arte a gente destacar ali elementos ali de uma interpretação geográfica, certo? Mudando a posição da câmera aqui para a gente visualizar melhor. Então, nessa primeira aula, a gente vai falar da migração no contexto colonial, certo? E vai falar, sobretudo, até ali o início do século XIX. Né? Depois a gente vai destacar, dar um destaque especial para o século XIX, que é um século de muita transformação no Brasil, no mundo também, e a gente vai ter grandes levas de migração no Brasil nesse contexto. Depois a gente vai falar, numa terceira aula, sobre migrações dentro do território brasileiro. Migrações, grandes fluxos migratórios dentro do território brasileiro, sobretudo no século XX. Tá? O que a gente chama de migrações interregionais. Numa sequência de aula, a gente vai falar sobre as migrações das últimas décadas, né? Que acabam sendo migrações mais localizadas, né? Não são a gente tem visto uma diminuição daqueles grandes fluxos migratórios e a gente está percebendo uma migração mais dentro da própria região, por isso intra-regionais. E finalizando, a gente vai destacar as migrações localizadas
ou temporárias, muito características da nossa forma com que a gente constrói as nossas cidades, a nossa dinâmica urbana, né? Então, a gente vai ter algumas migrações relacionadas a esse processo. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe uma imagem, né, que, na realidade, ela compõe a capa de um livro que fala, né, dessa primeira relação entre os imigrantes europeus. Então, portanto, né, no caso do Brasil, a gente vai ter portugueses que vão chegar e a relação com os povos que viviam aqui, né, povos, várias nações indígenas, né, e que a gente usa a palavra nativo, né, no sentido de que estavam há mais tempo, né, mas se a gente for falar, né, se a gente buscar um ser humano nativo, provavelmente a gente vai se remeter aos primeiros seres humanos do continente africano de muitos milhares de anos atrás. Então, a história da humanidade é uma história de imigração, né? O ser humano vem imigrando, a maior parte do tempo da história dos imigrantes, do ser humano, é ele migrando, buscando, né, situações de sobrevivência, né? Os seres humanos, a maior parte da nossa história, fomos caçadores e coletores. Então, os indígenas que chegaram aqui no continente americano, um dia foram imigrantes também. Mas toda essa parte a gente já comentou, então já vou partir aqui já do período assim, do processo ali da colonização. E aí é muito importante, a gente não pode deixar de destacar que a imigração durante o contexto colonial ela tem uma forte relação com as atividades econômicas, né? Então a gente vai ver, geralmente a gente associa, né, a gente fala de um primeiro grande ciclo econômico no Brasil com o ciclo do açúcar. Mas a gente vai ver que, mesmo antes do ciclo do açúcar, a gente já tinha uma atividade de exploração econômica já consolidada, né, que vai começar a se consolidar, né, a partir dos anos 1500, que eram mercadores de escravos. Então, por exemplo, esse livro ele fala bastante da cidade de São Paulo, né, desde as suas origens, que eram grandes acampamentos, onde hoje seria São Paulo, seriam acampamentos onde a gente vai ter, dali daqueles acampamentos saíam bandeiras de aprisionamento. Bandeiras eram grupos, né, de caçadores que iam aprisionar povos indígenas e já utilizar esses povos indígenas em várias atividades econômicas, sobretudo aqui nas Américas mesmo, né? Então eles iam, aprisionavam indígenas e vendiam para outras regiões do território brasileiro. Então a gente vai ter indígenas que vão trabalhar na coleta das drogas do sertão, né? Que eram uma espécie de especiarias, né? Produtos exóticos aqui das Américas, que eram exportados, no corte de madeira, uma série de atividades econômicas onde a mão de obra indígena era utilizada. Então, o que eu estou querendo dizer é que essa primeira relação, né, dos povos indígenas com os imigrantes europeus era uma relação de violência, de conflito, e a gente vai ver em grande medida de extermínio. Boa parte da população indígena, sobretudo essa do litoral, né, vai ser, já nos primeiros anos de colonização, muitos povos indígenas vão ser extintos, né? A gente vai ter a gente pode seguramente falar em genocídio, né? Então, por exemplo, a gente vai ter estimativas de que a população do Brasil, no início ali da colonização, né, no primeiro contato dos europeus, ali em 1500, era algo em torno, aqui na América do Sul, era algo em torno de América do Sul não, onde seria o território brasileiro, né? Era algo em torno de 4 milhões de habitantes, né? Nos 100 no primeiro século de ocupação, de contato dos europeus, esse número ele passa para pouco mais de 2 milhões, ou seja, praticamente a metade da população indígena vai ser exterminada nos 100 primeiros anos. Uma coisa assustadora, né? Então, aqui, ó, a gente falar então dessa relação aí, certo? Dando sequência aqui, ó, eu trouxe uma pintura do Albert Eco, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele era um pintor da companhia do Maurício de Nassau. Maurício de Nassau
foi o cara encarregado de organizar a ocupação holandesa no no litoral nordestino, na produção de açúcar do Nordeste, né? Então, o Nordeste no Brasil, nessa época, era a principal região econômica do Brasil, né? E era a grande produção do açúcar que utilizava a mão de obra indígena. A gente vai ver que com a atividade do açúcar, aí o emprego da mão de obra escrava indígena vai ser em massa, né? A gente viu que já acontecia antes, mas com a produção do açúcar a gente vai ver que a captura e, consequentemente, o extermínio da população indígena vai se dar com maior velocidade, né? E aqui, ó, eu acho que é interessante a gente destacar que é uma representação, é bem importante essa aqui, essa é uma representação que tinha um caráter documental, ou seja, eram pintores que vinham para fazer registros, uma espécie de inventário mesmo do que existia da vegetação, quais eram os animais, como eram os povos que viviam aqui, né? Então, esse pintor holandês vai fazer esse serviço de pintar e tentar representar ali os povos indígenas. Nessa imagem, no caso aqui, um índio do grupo Tupi, né? Os índios do litoral, boa parte deles tinham em comum uma identidade linguística, de alguns costumes. Então, eram vários povos, mas que tinham, né, aspectos da língua e alguns aspectos culturais em comum. Então, a gente fala dos índios tupi-guaranis, na realidade, eles são não uma tribo de índios, né, mas um grupo que compunha vários povos, várias nações. E aqui é bacana a gente ver, né, que ele tem já essa preocupação de fazer um registro, né, desses homens e mulheres que viviam aqui, já numa ideia um pouco mais realista, assim, né? Então, porque antes dessas pinturas, né, desses pintores que vinham fazer esses estudos aqui no Brasil, a ideia que se tinha dos indígenas na Europa era uma ideia que chegavam a partir de relatos, né, a partir enfim, de relatos que muitas das vezes eram fantasiosos, né? Então colocava os indígenas quase como na condição de seres primitivos, feras selvagens e tal. Então a imagem mental que o europeu fazia do indígena é uma imagem bem caricaturada, né? E aqui a gente já começa a ter, né, na primeira vez que a gente começa a ter uma representação do cotidiano ou das pessoas, né, que viviam, né, os populares do Brasil ali no século XVI, né, essa pintura aqui. Mas eu acho que é importante a gente destacar, né, embora tenha um valor histórico essencial essas obras, vale a gente destacar que são sempre representações de europeus sobre os indígenas. A gente não tem os indígenas, ou provavelmente tinham, né, pinturas, tinham esculturas, tinham, enfim, uma série de elementos artísticos dos indígenas representando a sua própria identidade, representando, né, o seu ponto de vista, né, a partir da sua cultura. Só que essas obras de arte se perderam, né? E dado o extermínio da população indígena, a gente não teve a possibilidade de enxergar quem eram esses povos a partir do olhar dos próprios, né, das próprias pessoas que estavam sendo representadas, né? Então, geralmente a gente tem representações, acaba sendo um recorte da realidade, né? A gente tem uma representação do outro feito sobre esse grupo de pessoas, né? E uma coisa que inclusive triste, né, por consequência disso, é que a gente tem poucos museus, tem poucos espaços onde a gente tenha, inclusive, a possibilidade de observar essas obras de arte, falando de um grupo de pessoas que vão ser um grupo muito importante para compor o que seria, né, uma ideia de nacionalidade brasileira, né? A gente já estudou também em sala que essa ideia de nação brasileira é uma ideia
que vai se constituir, sobretudo a partir ali do final do século XVIII, já no início do século XIX. Né? Então, quando a gente fala de 1500, 1600, até 1700, não existia essa ideia de nação brasileira. Né? Então, eram vários grupos indígenas, depois a gente vai ter vários povos africanos e o elemento lá português, europeu, que não se considerava brasileiro, ele era um português vivendo na colônia. Né? O indígena não se considerava brasileiro, eu sou do grupo, né, da etnia tal. E tampouco os africanos que vinham, né, não eram reconhecidos e também não se enxergavam enquanto brasileiros. Beleza? E aqui só um detalhe dessa obra aqui, é que essa pintura, ela acabou, hoje em dia, a gente tem várias pinturas desse artista, por exemplo, que estão no Museu Nacional da Dinamarca. Né, que quando a comitiva do Maurício de Nassau sai ali do Nordeste, expulsa do Nordeste, ele pega todas essas obras de arte, leva embora com ele, e ele presenteia, né, o rei Frederico III com essas obras, porque ele era um cara estudioso, né, um cara que gostava, né, curioso sobre os povos indígenas, então ele ganha de presente do Maurício de Nassau. Então, hoje em dia, vários quadros representando, né, os animais, a nossa fauna, as nossas paisagens, né, os grupos indígenas que viviam aqui. Nós brasileiros, não temos nem a condição de ver isso no original. Esses originais estão lá na Europa. Né? Dando sequência aqui, então a gente já vai falar, né, já uma outra obra de arte que é do pintor francês. Esse aqui já vai pintar o cotidiano aqui do século XIX, sobretudo o início do século XIX. E ao pintar o cotidiano do século XIX, é muito evidente, muito marcante a presença da população de origem africana. Então, isso parece óbvio, mas a gente vai ver que o Brasil tem uma característica que é uma característica bastante complicada, né? Que traz consequências, né, bastante complicadas. O professor está aproveitando aqui, para esse período de férias, de recesso, estamos trabalhando um bocado, mas eu também estou aproveitando para colocar a leitura em dia. E aí, esse livro aqui é um livro bem interessante. Ele tem uma linguagem um pouco mais acadêmica, mais, né, da universidade, mas é um livro que fala o quanto a gente tem uma forte presença da população de origem africana no Brasil, mas como a gente não se enxerga enquanto africano ou enquanto indígena, né, que é algo complicado. Né? Então, ele descreve, por exemplo, um processo que aconteceu aqui no Brasil, que muitos desses africanos começam a chegar já ali no século XVII por conta da mortalidade indígena. Os primeiros a trabalhar nos engenhos de açúcar eram os povos indígenas. Mas por conta, a gente falou, né, quase metade da população indígena morreu nos primeiros 100 anos. A população indígena do litoral foi praticamente exterminada. Então era necessário um novo grupo de trabalhadores para tocar essa atividade que estava dando muito certo, que era a atividade do açúcar. Então, a gente vai ter uma imigração africana. Então, eu faço questão de destacar que é uma nova leva de imigrantes. Né? A gente teve portugueses, no contexto ali do início do século XVI, durante o século XVI. E aí, a partir do século XVII, a gente vai ter uma imigração africana. Quando a gente fala imigração africana, a gente desconstrói aquela ideia de que veio um escravo. Não veio só um escravo. Né? Veio um ser humano com, né, uma série de elementos que constituem esse ser humano. Sua identidade, seu jeito de falar, as técnicas que ele tinha, que ele trazia do seu lugar de origem, né? As técnicas de produção de alimentos, as técnicas de produção agrícola, valores culturais, religiosidade, uma série de elementos vem junto com esse sujeito. Né? Ele está na condição de escravo, mas ele é um ser humano. Né? Então, é muito importante a gente
colocar isso em palavras, né? Para a gente perceber, então, que o Brasil, até final do século XIX, o Brasil era essencialmente africano, né? Então, quando a gente falava dos populares no Brasil, a gente estava falando de uma população negra, né? Então, a gente vai ver aqui os números, ó, que boa parte da população, um elemento muito importante da nossa identidade é essa presença africana. E a gente estava falando daquele livro, né, da Elite do Atraso, que ele fala um elemento, assim, ele descreve um pouco o processo de escravidão aqui no Brasil, que tinha um elemento bastante cruel, que era o seguinte: a gente tinha um território enorme, gigantesco, e uma população pequena, né, de portugueses para colonizar todo esse território. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem um processo em que muitas mulheres, né, africanas, mulheres, né, que foram trazidas do continente africano, e muitas mulheres negras já nascidas aqui no Brasil, elas tinham vários filhos, né, com o senhor da fazenda, o dono da fazenda, né, enfim. Então, existiam vários filhos dessa relação de imigrantes africanos com os imigrantes portugueses, ou já nascidos aqui, né? Enfim. Então, existiam vários filhos que nasciam dessa relação. É curioso para a gente pensar que os portugueses eles eram muito católicos, mas havia uma vista grossa para esse processo de filhos bastardos, vamos dizer assim, né? E esses filhos eles tinham um reconhecimento social ou tinham uma certa ascensão social se eles renegassem a sua identidade africana. Eu esqueço que eu sou africano e reconheço como uma cultura legítima a cultura portuguesa ou europeia, né? Os valores religiosos cristãos, né? Todo né? Uma aceitação da lógica da escravidão, né? Enfim, aceitação do modelo de sociedade que os portugueses construíram, né? E tal. Então, era um sujeito que tinha no seu tipo físico características muito evidentes, né, de africanos, mas ele não se reconhecia como africano, né? Ele não se reconhecia como esse passado africano, esse lado africano. Ele tentava, de alguma maneira, fingir que não existia, né? Então, isso tem consequências até os nossos dias de hoje, né? Segundo o livro, ele coloca que uma característica do Brasil é essa, que hoje em dia, né, somos 200, pouco mais de 210 milhões de habitantes, e metade dessa população se olha no espelho e se vê como negro ou descendente de negro. Se vocês olharem para o professor de vocês, vão ver, é muito óbvio que eu tenho uma ancestralidade, né? Algum antepassado meu veio do continente africano. Mas a gente não reconhece os elementos da cultura, elementos de valor, sobretudo os elementos de valor da cultura africana, da cultura indígena. Então, os pratos típicos que a gente fala, que são muito gostosos, deliciosos e tal, a gente não reconhece que aquilo é um conhecimento negro. A gente não reconhece que na nossa língua a gente tem várias palavras que são de origem africana e de origem indígena, né? A gente não se dá conta de coisas muito óbvias, porque parece que esse óbvio vai sendo colocado uma série de coisas na frente da nossa visão para a gente não enxergar esse óbvio. Por exemplo, o nome dos bairros que a gente tem, né, na nossa cidade, boa parte deles são indígenas. Opa, deixa eu ver aqui o que eu... Deu algum... Então, a gente não perceber isso é algo que tem a ver com esse nosso passado histórico, esse processo, né, de construção da sociedade que foi legitimando uma série de coisas, legitimando a escravidão, legitimando que alguns valores eram superiores a outros, legitimando que algumas culturas eram mais avançadas e outras atrasadas, né? Então, quando a gente se representa
enquanto brasileiros, a gente se representa muito mais, mirando muito mais para a Europa do que para a África e para os nativos indígenas aqui, né? A gente conhece muito pouco da história africana, muito pouco da história indígena e bastante ou sobretudo, né, a nosso currículo escolar, ele durante muito tempo ele tinha um conteúdo muito mais focado, né, na história da Europa, na construção de valores que vinham da Europa, e se estudava muito pouco, né? Quem eram os povos que vieram do continente africano, o que existia na África antes da escravidão, o que existia nas Américas antes da colonização, né? Enfim, a gente sempre parte do ponto de vista europeu. E hoje em dia há uma tentativa de mudar isso, né? Existem leis hoje em dia que, de certa maneira, colocam essa necessidade de a gente olhar para a nossa identidade, para o nosso passado histórico. Beleza? Então, aqui eu trouxe alguns números para a gente perceber, né, essa entrada em massa da população africana. Então, é uma coisa que é uma contradição, um paradoxo. Né? Então, a gente, ao mesmo tempo que nega esses valores culturais africanos, a presença africana foi tão grande que é impossível que a cultura que veio desse continente não comece a se misturar, não comece a ter comece a fazer parte, né, da nossa história. Né? Mesmo que isso não seja reconhecido, ela começa a fazer parte, né, pelo volume do número de pessoas que vieram. Né? Então, vamos só falar desses números aqui. Então, ali, 1500, né, meados de 1500, né, até finalzinho dos anos 1500, o ciclo do açúcar, a mão de obra indígena ainda era predominante. Né? Então, a gente vai ter números ali não tão expressivos. Quando a gente começa ali, já no século XVII, o número cresce bastante. Né? Então, 150 mil. Né? Aqui esse número diminui, que é o período ali da invasão holandesa. Né? Então, a gente tem uma redução ali do tráfico de escravos. Existia essa dificuldade ali dos holandeses, né, fazerem ali esse tráfico de trabalhadores africanos. E aí, depois do fim da colonização holandesa, a gente já vê esse número só aumentando, né? 180 mil, 170 mil e tal. E aqui, a partir do século XVIII, os anos 1700, a gente já começa a ter uma nova leva de imigração africana por conta do ciclo da mineração. Né? Então, a gente vê esses números crescendo significativamente. 312 mil, 350 mil, beleza? Aí a gente vai ter uma redução ali já no finalzinho do século XVIII, que é já uma diminuição do ciclo da mineração, e novamente uma retomada no início do século XIX, que aqui está relacionado ao ciclo do café, beleza? Então a gente vai ter um volume bastante expressivo, né, da colonização de uma população africana no nosso território, certo? Então vamos dar sequência aqui. Aqui novamente eu trago, né, obras de arte, de representações, né, de pintores aqui. Eu vou tentar ler aqui o nome do sujeito, mas eu não sei se eu vou acertar na pronúncia. Johann Moritz Rugendas, ou Rugendas, que era um pintor alemão, que também vai retratar o cotidiano da vida comum, da vida popular, no início ali do século XIX. E aí é evidente os vários povos, várias nações que vieram do continente africano. Aqui, no caso, é um trabalho até de tentar identificar, né, os tipos físicos, né, dos vários povos africanos que vieram para o espaço brasileiro. Tipo de coisa que esse conhecimento, por exemplo, se perdeu, a gente não, né, tem muito pouco registro disso hoje, inclusive, né, por exemplo, o meu ensino médio, o meu ensino fundamental, quando eu estudei, a gente só falava da imigração africana para falar de escravidão. Quando a gente falava dos africanos que vinham no Brasil, a gente não falava de onde vinham, o que construíram no Brasil, né? Não falava nada disso, só falava do processo de escravidão, né? Uma visão muito limitada, né? E, inclusive,
negando uma parte importante da nossa história, né? Eu me sentia muito mal, eu confesso assim, que quando era estudante, ensino fundamental e médio, estudar história para mim era algo sempre muito doído, muito. Eu ficava assim, falei, pô, mas não tem nada da história dos meus antepassados, né? Eu tinha muito óbvio, né, que eu tenho dentro dos meus antepassados africanos, né, ou brasileiros de origem africana, e eu não tinha nada sendo contado do meu passado histórico na sala de aula, né? Enfim. E isso eu estou falando, né, no caso, eu tenho muito claro que tem uma origem africana, mas mesmo quem não tem nada de uma ancestralidade africana, eu sou descendente de alemão ali, de, sei lá, uma região aqui do Brasil, sou de Alfredo Wagner ali, e ninguém na minha família é de origem africana, nem de indígena, nem nada. Tudo bem, você pode até não ter do ponto de vista biológico, genético, mas se você é brasileiro, você tem do ponto de vista cultural, né? Então, várias palavras que você fala, a expressividade que nós brasileiros temos tem muito a ver, né, com a forma com que outros povos lidavam com a expressão corporal, com o jeito de falar, do jeito de ser. É, vários elementos da nossa cultura culinária, da nossa cultura religiosa, enfim, né? Inclusive, eu tenho amigos, né, que têm um tipo físico assim, passariam por europeus, passariam por americanos e tal, tem os olhos claros, tem a pele clara e tal, mas eles, quando saem do Brasil e já viajaram para outros países, né, nesses outros países, eles são identificados como negros, né? Ou latinos, né? Então, a gente tem uma impressão nossa, né, que talvez seja uma impressão fruto desse apagar histórico, né? Então, aqui, ó, esse sujeito lá no século XIX, início do século XIX, já com essa preocupação de identificar os vários grupos, né? Então é interessante a gente pensar, ó, que vários desses grupos, dessas nações que vieram para o Brasil, eles tinham um grupo linguístico em comum, né? Eles eram, assim como a gente teve os tupis, guaranis aqui né, no litoral, numa região ali da região central da África, né? Uma costa ocidental ali mais central da África, seria ali Angola, da região de Gana, a gente tem ali República Democrática do Congo, República Centro-Africana, aquela área ali do miolo ali da África, eles são de uma etnia banto, né? Então, boa parte do nosso português hoje em dia tem várias palavras de origem banto, por exemplo, né? Então, hoje em dia a gente vem tentando retomar isso, né? Inclusive a gente tem leis que são relativamente novas, 2012, 2013, fazendo com que a gente coloque no nosso currículo. A gente precisa estudar de onde vieram os povos, né, que vão compor o que a gente chama de nação brasileira hoje, né? De onde vão vir os povos, ou quais eram os diferentes povos indígenas que compõem hoje o que a gente chama de Brasil. Beleza? Então, aqui uma imagem, também uma representação feita dos europeus sobre os africanos, né? Seria interessante se a gente tivesse a possibilidade de ver representações, mas, enfim, os trabalhadores africanos não tinham possibilidade, né, de se autorrepresentar, tendo em vista que estavam trabalhando, né, de maneira forçada. Aqui, ó, já para a gente finalizar, eu vou trazer alguns quadros de pintores brasileiros mais contemporâneos, né, já mais próximos aí do nosso tempo. Um cara muito importante dentro das artes plásticas no Brasil é o Di Cavalcanti. Ele vai ser um cara ele vai ser fundamental ali para um movimento chamado Semana de Arte Moderna, né, início dos anos 20.
E uma das preocupações dele era justamente tentar identificar uma identidade brasileira. Porque a gente viu, né, que o Brasil, a construção dessa identidade brasileira é um processo que se dá né, ao longo de séculos, um processo que se dá a partir de trocas culturais e de violências e de, né, enfim, culturas se sobrepondo a outras, mas que nesse processo a gente acaba tendo uma grande marca da nossa identidade, talvez seja essa miscigenação, essa ideia, né, de um Brasil que é fruto de vários povos e várias nações e várias culturas, e o que se construiu a partir da relação desses povos aqui no território brasileiro. Né? Aqui, é claro, né, é uma visão um pouco mais romantizada, né, desse brasileiro, essa miscigenação brasileira formou o que é esse brasileiro miscigenado. O que é o ser brasileiro? É esse sujeito que é um pouco índio, um pouco africano, um pouco europeu, e que é um pouco disso tudo ao mesmo tempo, né? E ele coloca isso que já a gente vai ver que ao longo da história, durante muito tempo, foi visto como um defeito, uma coisa ruim, uma coisa que nos tornava atrasados. Esses pintores, né, vão ter um trabalho de transformar isso num valor, de colocar, não, isso que é dito como um defeito, não, é o nosso grande diferencial. Nós brasileiros temos esse aspecto da nossa identidade, foi construída das várias formas que a gente já destacou, mas isso é um valor, isso não é um defeito. Né? Isso é o que nos torna únicos, né? Enquanto, né, brasileiros, e o que configura a nossa nação. Aí vai ter vários elementos, né, de uma pintura onde ele coloca o colorido, né? Ele tem uma visão, né, tentando positivar essa ideia, né? Então ele vai dar uma visão até um pouco romantizada, né? Bastante colorido, cores vivas, né? Cores vibrantes, né? Ele pega elementos ali do que tinha de estilos de pintura da época, né? Ele vai ser muito influenciado pelo cubismo, por, né, pintores mexicanos que colocavam muito essa questão das cores, formas geométricas arredondadas e tal, enfim. E outro que também vai fazer esse trabalho vai ser o Cândido Portinari, né? Esse aqui de maneira talvez mais explícita. O Brasil é mestiço, né? Então, a grande marca do brasileiro é esse processo de miscigenação cultural. Embora a gente tenha, né, muito da nossa cultura, como a gente comentou, a gente não se reconhece, esses artistas estão querendo justamente dizer assim, ó, a importância da gente reconhecer isso. Né? Então, aqui no caso, é uma pintura, né, do Cândido Portinari, outro cara também bem famoso, ou bem importante dentro das artes plásticas do Brasil. Beleza? Então, nós, para finalizar, né, eu trouxe aqui também uma obra de arte, que é um filme documentário, né? Ele tem alguns elementos de ficção, alguns elementos de documentário, que é um filme chamado Quanto Vale o É por Quilo. Né? É um filme que é bastante interessante, né? Se a gente tiver uma oportunidade, de repente a gente pode pensar em assistir, mas é um filme que faz, né, uma comparação, né, da estrutura lá de exclusão de parte da população que aconteceu, né, durante o período da escravidão e como isso se mantém até os dias de hoje. Né? Então ele fala justamente dessa ideia de a gente ter soluções pontuais, né? Isso até sendo vendido, né? Então, vamos vender um projeto para colocar tablet nas escolas, projeto nas escolas, né, públicas mais periféricas e mais problemáticas, né? Vai resolver, então vamos botar um tablet para as crianças usarem lá, vamos, enfim, dá soluções bem pontuais, mas não se ataca, né, não faz um ataque às reais estruturas que levam a essa questão de exclusão no país. Então, a gente não reconhece que o Brasil
A gente não ataca questões, por exemplo, né, do Brasil ser, por exemplo, um dos países onde tem a maior desigualdade de renda do mundo. A gente não ataca, né, questões estruturais em relação, como a gente já falou, né, a não reconhecimento de um passado histórico. A gente não ataca questões essenciais, né, como a ideia de não se perceber e colocar algumas culturas como superiores a outras, né? As nossas relações de trabalho carregam muitos elementos de um passado excludente, que exclui várias pessoas, né? Um passado que de não reconhecer, né, o trabalho como um valor. O trabalho no Brasil tem um elemento que carrega, né, um resquício da escravidão, né? O trabalho mal remunerado é visto como uma coisa normal, o trabalho, né, enfim, precarizado é visto como uma coisa normal. Então, essas estruturas que deveriam ser atacadas, elas acabam sendo normalizadas e a gente não ataca elas e de maneira pontual. Esse filme trabalha um pouco isso. Então, ele fala quanto, em certa medida, a gente tem, né, uma continuidade de velhas estruturas que, né, estão no país, né, desde que ele se constituiu, né? Então, só para finalizar, né, eu vou fazer um link com aquele primeiro conteúdo que a gente trabalhou. A ideia de que o Brasil, a gente vai ter a construção do nosso território e de um Estado anterior à construção da própria nação, né? A nação ela vai sendo construída lentamente por todos esses processos que a gente já disse, e a gente só consegue falar em uma nação brasileira já no final do século XIX, né? Propriamente dito. E o que a gente tinha era um território delimitado por, né, enfim, acordos entre nações europeias. Esse pedaço é de Portugal, esse é de Espanha, esse é de tal país. Então, o território formado tinha a ver com acordos externos a quem vivia aqui, e o Estado, que vai organizar a sociedade que vive aqui, é um Estado que está muito mais preocupado com os interesses externos também do que com os interesses das pessoas que vivem aqui, né? Então, isso tem consequências, tem marcas, né? E isso vai ter um reflexo na maneira com que a gente vai construir nosso espaço, nossa sociedade, beleza? Então, essa foi a primeira aula, a aula 1 do fluxos migratórios, né? A gente vai retomar isso numa próxima aula, já falando ali do século XIX, e vamos dar sequência nas outras aulas, certo? Um abraço a todos. Desculpe aí qualquer dificuldade do professor em lidar aqui com as novas tecnologias e tal, nem tão novas, né, professor? Mas meu costume de usar bastante o quadro acaba me deixando um pouco aflito em ter que fazer uma videoaula dessa maneira. Mas grande abraço a vocês aí e a gente volta assim que possível. Tchau, tchau.